Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver um tutorial sobre o VOS Viewer, tá? O VOS Viewer é um programa de análise bibliométrica. A partir dos metadados dos artigos e dos documentos que vocês obtêm das buscas nas bases de dados, você pode fazer uma análise de redes ou um mapeamento de itens que te interessam, por exemplo, colaboração entre autores, bibliografias ou autores mais citados, esse tipo de análise, tá? Então, antes de utilizar o software, vocês precisam entrar lá no site deles, tá? E ir na área de downloads, tá? Nessa área vocês vão ter versões para o Macintosh, para o Linux ou para o Windows, tá? Você baixa esse, esse esses arquivos e depois descomprime em um diretório ali do teu computador, tá? Não precisa nem instalar, é só ele vem comprimido, você vai descomprimir esses artigos e basta depois clicar no aplicativo e começar a utilizar, tá? Eu pesquisar ele aqui no meu computador, então apareceu aqui, aplicativo. Algumas vezes o que pode dar de problema é na hora que você vai utilizar pela primeira vez, ele tem um problema de necessitar uma determinada versão do Java. E daí ele pede para você atualizar o Java ou instalar, caso você não tenha instalado no seu computador. Mas ele traz um tutorial próprio ali, que é só ir lendo as instruções na tela, e ele faz a instalação sem nenhum problema, lança novamente o software e ele daí vai funcionar, tá? A tela básica do VOS Viewer é essa aqui, tá? Você vai usar ela para tudo, tá? E para aquilo que nos interessa, que é fazer o mapeamento e análise bibliométrica, a gente vai utilizar essa função create, tá? Quando eu utilizo ela, ele vai aparecer essas três opções, tá? É criar um mapa baseado em dados de uma rede, criar um mapa baseado em dados bibliográficos ou criar um dado baseado em dados de texto, tá? Nós vamos utilizar essas duas de baixo aqui. Então, a primeira que a gente vai utilizar é criar um mapa baseado em dados de bibliografia, que é aquilo que a gente extraiu da Scopus ou da Dimensions, tá? Então, vamos lá. Criar, próximo. Da onde que a origem desses dados? Daí ele fala aqui, ó, arquivos do tipo RIS, EndNote. Não foi isso. Nós tiramos arquivos da Scopus, tá? Então, eu uso a primeira opção, tá? Arquivos da Scopus, poderia ser Web of Science, ou Dimensions, ou PubMed, tá? Então, são as bases que ele consegue ler os arquivos e fazer os mapas, tá? Continuando aqui, eu escolho, por padrão ele já vem definido Web of Science, mas eu estou com os dados da Scopus, eu escolho aqui e depois venho aqui para procurar os arquivos. Quando a gente baixa lá da Scopus, ele vem a Scopus 1, 2, 3, 4, 5, na medida que a gente vai baixando, para não gravar um por cima do outro, ele vai numerando. Mas fica difícil às vezes você saber exatamente qual tipo de dado que você utilizou. Então eu costumo mudar o nome. Então eu tenho aqui Scopus satisfação residencial, tá? E tem eu mudei, então daí fica mais fácil, eu vou utilizar esse arquivo aqui, tá? É o mesmo que foi baixado lá da Scopus, só que eu mudei o nome para ficar mais fácil de eu achar. Ok, tá? E peço para ele ler esse arquivo. Isso demora um pouquinho, porque, vejam bem, às vezes você pega mil artigos ou documentos ali que você selecionou. Então ele lê todas aquelas informações, o abstract, o título, tudo que está indexado em relação a esses arquivos. Então se tem 200, 300 é rapidinho. Se você tem 1000, 1200, ele demora um pouquinho mais para ler, tá? Bom, depois que ele leu todas essas informações, ele te oferece essas opções de mapas, tá? Então a primeira delas aqui é coautoria. Então você pode fazer mapas de coautores, com autores, organizações que têm autores, coautores, tá? Ou países que têm coautores, tá? Ligando entre eles, tá? Depois você tem, por exemplo, a opção de co-ocorrência, que está relacionada a palavras-chave, tá? Artigos que tenham a mesma palavra-chave, certo? E daí ele tem opções de todas as palavras-chave do autor,
palavras-chave indexadas, tá? Eu sempre uso todas as palavras-chave, tá? Depois ele tem a opção de citações. As citações é o link entre dois artigos em que um artigo é citado pelo outro. Quer dizer, um artigo cita o outro, então há um link pelas citações. Então você pode fazer esse link pelos documentos, pelas fontes, quer dizer, os periódicos que publicaram, pelos autores, pelas organizações ou pelos países. Depois você tem o acoplamento bibliográfico, que a gente chama, tá? Que é um link entre dois artigos que citam os mesmos, ou o mesmo documento. Então, quer dizer, o artigo A citou o documento X, o artigo B citou o documento X. Então, há um link entre esses artigos, tá? E por último, as cocitações, que na verdade as cocitações é um link entre dois artigos quando ambos citam o mesmo documento, tá? Aqui quando ambos são citados pelo mesmo documento, desculpa, tá? Então, por exemplo, quando esse artigo é citado por esse documento, por um documento, e ele é citado por outro artigo, então há um link entre os dois, ok? Então, vamos começar, por exemplo, fazendo um mapa de acoplamento bibliográfico. Por que o acoplamento bibliográfico é interessante? Porque ele mostra, por exemplo, o conjunto de documentos que usam a mesma base bibliográfica, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar acoplamento bibliográfico e vou selecionar autores, tá? E vou colocar aqui próximo, tá? Ele, número mínimo de documentos de um autor, número mínimo de citações de um autor. Então ele coloca, eu vou baixar esse número aqui, porque daí aumenta o número de possibilidades, tá? Onde o mesmo documento foi citado por mais autores, tá? Mais documentos. Se eu colocar, na verdade, 3 aqui. Então, dão 69 documentos que isso ocorreu, tá? Próximo. Aqui ele traz uma lista dos autores, certo? Que eu posso, por exemplo, desabilitar um autor, então ele não vai aparecer no meu mapa, mas isso normalmente a gente pede para aparecer todos. E finalizar, tá? Ok. Bom, aqui ele mostra, o que está mostrando? O conjunto de autores que utilizam mais ou menos a mesma base. Então, o que acontece? Aqui eu tenho Bones, Bonaiuto, Fornara. Eu que trabalho nessa área, sei que eles trabalham mais ou menos com a mesma base, colaboram, são coautores. Então, eles ficaram próximos aqui, tá? No outro extremo lá, eu tenho o Lee, o Feng, o Timmerman, que utilizam uma base diferente, tá? Essas cores, o verde, o azul, ele tenta formar cluster, que seriam os cluster de autores que são mais próximos, tá? Então eu tenho um cluster verdinho, eu tenho um vermelhinho, eu tenho um roxinho, eu tenho um azul. Tem um azul, acho claro que aqui é diferente. Para mim saber as cores do cluster, eu venho aqui do lado direito e tenho aqui edite as cores. Então, eu tenho 9 clusters diferentes. Então, eu tenho 9 grupos de autores que usam bases referenciais bibliográficas que são diferentes. Então, às vezes é interessante eu saber. E se eu quero saber quem são os autores que estão em cada grupo, eu venho aqui do lado esquerdo, agora em itens, e eu tenho a lista. O primeiro cluster é o Cao, o Sheng, o Dong, o Yuan, quer dizer, tudo francês, né? Então, uso provavelmente uma base semelhante. Depois eu tenho um cluster 2 aqui, ó, Bonaiuti, Bones, Vovka, deve ser um polonês, né, ucraniano, Fornara, etc., que é um outro grupo. Tá? E assim eu tenho os vários grupos que usam uma bibliografia talvez um pouquinho diferente, às vezes uma abordagem um pouquinho diferente. Tá? Então tem aqueles que estão nos extremos, que são bem diferentes, e aqueles que estão mais misturados. Então provavelmente usa uma base mais próxima. Tá?
Uma outra coisa que é interessante é esse é o tipo de visualização em rede, mas eu posso usar overlay, esse tipo de visualização, tipo overlay, tá? Que ele me dá uma escala temporal. Aqueles mais amarelos são os mais recentes e os mais azulzinhos ali são os mais antigos. Então, quer dizer, a base do Bonaiuto, do Fornara, é mais antiga. E a base aqui desse lado, Liu, Feng, são mais recentes, porque está em cores mais amarelas. Então isso também mostra o seguinte, mais recentemente, podem ver que está se deslocando a pesquisa para a China e eles estão usando uma base talvez um pouco diferente, mais atualizada ou com uma outra visão, ok? Então isso é uma coisa que te permite ter esse entendimento, tá? Essa é um tipo de análise, tá? Eu posso agora fazer uma nova análise, então eu tenho que voltar para File lá, Create, tá? Criar um mapa baseado em bibliografia. Vamos continuar com a bibliografia, lendo dados das bases, no caso Scopus, então continuar, já está lá selecionado o meu arquivo, continuar. Agora eu vou fazer uma análise de cocitações, tá? A cocitação é o link entre dois artigos quando ambos são citados pelo mesmo documento. Então é o seguinte, é o link entre as citações desses artigos. Isso é interessante para ver quem são os artigos que eles usam. Tá? Agora ele não vai citar, ele não vai, como o acoplamento era a base de cada um. Aqui ele vai pegar o conjunto que é citado por esse grupo de autores e mais frequentemente citado. Isso também é interessante para você saber quais são os métodos, quais são os conceitos, quais são os autores que eles usam como base de método e conceito, né? Então, eu vou colocar cocitações, eu tenho por referências ou por autores, tá? Eu vou colocar por referências para mim saber quais os artigos que eles mais citam nesse conjunto de artigos que eu selecionei, tá? Então, coloco lá, next. Número mínimo de citações, número mínimo que esse artigo foi citado entre todos os artigos, 20 vezes. Mas ele só vai encontrar 9 possibilidades. Então eu vou colocar aqui, vou colocar menos, que ele foi citado pelo menos 8 vezes. Tá? Vou colocar um pouco menos. Deixa eu ver. Fica às vezes muito complicado. 8 vezes. Então, no mínimo, ele foi citado 8 vezes no conjunto de autores. Tá? Então eu peço para ele continuar, ele vai me achar 65 documentos que ocorreu isso. Aqui está a lista dos documentos. Novamente eu posso habilitar ou não um determinado. O número de vezes que ele foi citado, esse documento foi citado 31 vezes. Esse 35, 36. Tá? Então, no mínimo que vocês vão ver, o documento que foi citado no mínimo 8 vezes no conjunto de todos os artigos. Tá? Bom, daí aqui me mostra um gráfico em forma de rede. Vamos ver quantos clusters ele formou. Então vamos ver, ele só formou 3 clusters. Um azul, quer dizer, um verde, um azul e um vermelho. Tá? Então o que acontece? Esses que estão mais próximos, o verde, normalmente são citados juntos, por uma mesma base de autores. Quer dizer, os autores usam essa base conceitual. Veja que o Amerigo, Aragones, são importantes nessa área, são bastante citados, tá? Nesse grupo aqui. Tá? Depois, no outro lado, você tem lá, de novo, Aragones, tá? Amerigo, etc., mas provavelmente numa base diferente. E aqui um azulzinho. Tá? Outra coisa que aparece aqui é o seguinte, quando você coloca em cima aqui da referência, aparece embaixo, aqui, vocês vão ver, eu vou colocar aqui, vai aparecer lá embaixo, o artigo que é citado. Amerigo Aragones é uma abordagem teórica, metodológica para o estudo de satisfação residencial, tá? Que é um artigo importante. Outra coisa que é interessante é o tamanho dessa bolinha. Quanto maior ela, mais esse artigo é citado, mais ele tem links, maior é a força dele. Tá? Quanto menor a bolinha, menos ele vai estar sendo citado. Então isso mostra uma certa força daquela
daquela referência, tá? Que está relacionado a uma teoria, a um conjunto de conceitos, a um método, esse tipo de coisa. Uma coisa que é interessante aqui, ó, que vejo que mesmo que você tem, nós vimos na análise anterior, tem uma escola mais chinesa e uma escola mais europeia, a base mais ou menos continua a mesma, tá? Parece bastante Amerigo, Aragones, aqueles autores clássicos ali que iniciaram os estudos de satisfação residencial, tá? Que mesmo provavelmente os chineses utilizam isso, mas de repente hoje estão se distanciando, indo para abordagens um pouco diferentes, tá? Mas mostra que dentro da área, há uma certa consistência na base conceitual. Às vezes eu tenho algumas áreas que isso aqui está totalmente espalhado, então eu tenho abordagens assim bem diferentes assim para o mesmo tipo de problema, tá? E daí daí você como pesquisador vai ter que optar por uma dessas abordagens que seja mais conveniente, ok? Por último, a gente vai verificar uma última análise, vamos voltar para o Create. Agora, em vez de a gente usar dados baseados em bibliografia, vamos usar um mapa baseado em texto, tá? Next. Da onde que são esses textos? Continua sendo o texto da Web of Science, Scopus ou Dimensions. No nosso caso, a Scopus, tá? Então, próximo. Vou pegar o mesmo, então escolho Scopus. Vou pegar aqui o mesmo arquivo, ok. Vou pedir para ele continuar. Ele vai perguntar o seguinte: título é abstract, título ou só abstract? Ou seja, ele pega os termos significativos do título ou do abstract. Eu prefiro que ele pegue os termos normalmente significativos tanto do título como do abstract. E eu prefiro usar esse tipo de análise do que usar aquela outra que ele aparece lá, que são a análise de concorrência, que ele chama, que são das palavras-chave. Dá para fazer também das palavras-chave, mas o que acontece é que ela fica muito manjada, as palavras-chave são muito repetitivas. E aqui é uma coisa mais, não diria aleatória, mas é uma coisa mais natural. Ele pega aquilo que é significativo do abstract ou do título e que aparece mais vezes, tá? E gera daí o meu mapa. Eu acho que ele acaba sendo mais representativo. Então eu peço para ele extrair esses termos e o que ele analisa? Ele analisa a palavra e coisas que aparecem juntos. Satisfação residencial. Então, se aparece só satisfação e só residencial separado, ele colocaria como dois termos diferentes. Mas como ele aparece junto, ele coloca como um termo. Então, são palavras e termos significativos, tá? Próxima opção, número mínimo de ocorrências daquele termo. No mínimo 10 vezes, tá? Já apareceram 436 nós ali na minha rede, tá? Então eu vou manter esse número, vou continuar. Ele vai agora calcular os scores. Aqui é a mesma coisa, eu tenho a opção de algum termo que não me interessa, de repente, retirar. É só tirar a França. A França apareceu 16 vezes, tá? A China deve ter aparecido muito mais vezes, né? Então eu posso, de repente, para não poluir demais uma coisa ou outra, eu posso retirar. Mas eu vou deixar todos os termos para a gente ver como que fica. Depois finalizar. E daí ele me dá essa salada aqui de termos e palavras. Mas que é bem interessante, porque daí você, colocando numa palavra, ele mostra as ligações. Se vocês forem ver desse lado aqui do verde, ele vai estar coisas mais relacionadas à metodologia, ó. Design, metodologia, approach. Quer dizer, concepção da abordagem da concepção da metodologia. Está relacionada ao nível de satisfação, que está relacionada com a análise de regressão, que é uma técnica utilizada para análise de dados. Então você começa a identificar termos relacionados a dados, a análise, a métodos, tá? A variáveis que você vai utilizar na tua pesquisa, tá? Então isso ajuda bastante você começar a entender o que está realmente sendo interessante. Aqui você também tem a visualização do tipo overlay, tá?
E daí você mostra o seguinte, aquilo que é mais novo está mais amarelinho, o que é mais antigo está mais azulzinho. Então isso permite você ver aqueles temas que estão se tornando mais interessantes em termos de pesquisa. Ó. Questionário survey. Então, quer dizer, está se utilizando mais recentemente para estudar satisfação residencial o uso de questionários num survey. É o que exatamente nós estamos fazendo na nossa pesquisa. Que bom, né? Estamos, digamos assim, usando o método e abordagem de pesquisa que os outros pesquisadores estão usando dentro da nossa área, tá? De repente lá você pode ver coisas mais antigas, a densidade, não? Teria que estudos relacionando densidade, satisfação, talvez um assunto mais mobilidade, uma coisa um pouquinho mais antiga, está mostrando. E novamente a China, que aparece como uma coisa nova. Por quê? Porque recentemente a gente vê que cresceu bastante o interesse da China nesse tipo de estudo. Ok? Então, essa é uma maneira de fazer, não daí pelas palavras-chave, mas pelos termos, onde você começa a identificar, como eu falei para vocês, conceitos, métodos, variáveis que são utilizados. Tá? Voltando lá para a visualização em rede, vamos ver em cluster. Quantos clusters ele fez? Ele fez 6 clusters. E a gente pode daí aqui entrar em itens e ver como cada um desses clusters é formado. Então, de repente, alguns puxam. Às vezes é interessante, né? Você vê lá um país que está num determinado cluster, então eles fazem determinados tipos de pesquisa. Tem outros países que têm outros clusters que fazem outros tipos de pesquisa. Então, são informações que, na verdade, dependendo aí do teu conhecimento também, das tuas referências em relação a essa área de conhecimento, você vai poder explorar e tentar ler e entender esses mapas. Que esse que é o objetivo da análise bibliométrica. Ela também não tem uma receita pronta, assim. Ela te traz uma grande massa de informação de uma maneira mais reduzida. E cabe a você, com o teu conhecimento, fazer a interpretação disso e utilizar isso em benefício da tua pesquisa. Ok? Eu acho que esses são os principais comandos do VOS Viewer. Vocês podem depois explorar outros comandos, buscar aí na literatura exemplos, etc. e tal, mas eu recomendo assim para os alunos normalmente esses 3 tipos de análise. Análise de cocitações, de acoplamento bibliográfico para ver a base, cocitações também para ver quais são os artigos e capítulos de livros mais referenciados, e depois essa análise dos termos, que na verdade, saindo um pouquinho das palavras-chave, para entender as variáveis, o conjunto de conceitos que estão gravitando em torno do assunto que eu estou pesquisando. Ok? Então é isso. Até a próxima.